tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com vocês para dar continuidade no estudo do Direito Processual Penal. Nessa aula a gente vai falar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, instituto que foi inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime em 2019. Lei que entrou em vigor em 2020. Pessoal, então, nosso objeto de estudo aqui é o Acordo de Não Persecução Penal. E na sua tela aí, qual o conceito de Acordo de Não Persecução Penal? Qual o conceito do Acordo de Não Persecução Penal, famoso ANPP? ANPP. Bem, pessoal, o Acordo de Não Persecução Penal, como o próprio nome já indica, é um acordo. Então, alguém vai sentar e negociar. Então, é um negócio jurídico, né? Negócio jurídico firmado entre quem? Muito bem, é um acordo aqui firmado entre o Ministério Público e o suposto autor do crime, né? O acusado aqui e sua defesa. Por quê? Nesse acordo, o réu ele tem que ter um resguardo, um amparo por seu defensor ou por seu advogado para orientá-lo melhor na formalização desse acordo. Por meio desse acordo, o MP não vai propor ação penal, não vai dar prosseguimento na persecução criminal. Então ele não vai oferecer denúncia. Só que ele não vai oferecer denúncia por quê? Porque o réu vai cumprir algumas condições. E essas condições, em maior ou menor grau, são bem parecidas com penas restritivas de direitos. Algumas são restritivas de direitos, só que atenuada. Ocorre que o réu já está cumprindo, tecnicamente, uma pena antes de ser processado. Então, para o MP ficou bom, porque ele nem vai precisar de dar início à ação penal. Só que ele abre mão da pena privativa de liberdade. Então, ele formaliza o acordo, não oferece a denúncia e o réu já cumpre pena. E o que ficou bom para o réu aqui nesse acordo? Ele vai cumprir uma pena, mas não será condenado. Então vai vigorar para ele o quê? Ainda a primariedade, a presunção de inocência, já que ele não está sendo condenado, em que pese esteja já cumprindo uma pena restritiva de direitos. Então, nada mais é aqui na sua tela de um acordo firmado entre o Ministério Público, de um lado, né? E do outro lado, o acusado e sua defesa. Por meio do qual o MP não oferece a denúncia, o réu já cumpre imediatamente aqui uma pena restritiva de direitos. O MP abre mão da pena privativa de liberdade. Por quê? No que tange à pena privativa de liberdade, tem que haver o devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Então, para que o MP queira que o réu cumpra uma pena privativa de liberdade, ele vai ter que oferecer a denúncia. Beleza? Pessoal, então esse aqui é o acordo de não persecução penal. O MP não oferece denúncia, o réu cumpre uma pena restritiva de direitos, mas não será considerado condenado, em que pese ele tenha que confessar como requisito para a formalização do acordo. Mas essa confissão não vai servir aqui como prova para uma condenação. Então vai continuar sendo considerado o quê? Inocente, presumidamente inocente, em que pese haver essa confissão aqui, beleza? Pessoal, então nada mais é do que esse acordo, desse negócio sentado aqui entre o MP e o réu. Bem, o que estabelece aqui o parágrafo 3º do artigo 28? O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo MP, de um lado, e pelo investigado, o acusado aqui, né? E por seu defensor, de outro lado. Então, é um negócio jurídico formalizado entre o MP e o investigado. O MP e o investigado. Bem, pessoal, então, esse é o nosso acordo de não persecução penal. Agora, vamos dar prosseguimento aqui e analisar alguns pontos. Primeiro aqui, pessoal, o acordo de não persecução penal, ele obedece quais requisitos? Em que âmbito ele é aplicável? Olha, o STJ, ele já estabeleceu aqui, de acordo aqui com a 5ª e a 6ª turma do STJ, que o acordo de não persecução penal é aplicável aos crimes julgados pela Justiça Militar. Então,
O âmbito de aplicação aqui é tanto na justiça comum quanto na justiça militar. E olha, o STJ não está sozinho, porque nesse mesmo julgado do STJ aqui, nessa tese, fixada por ambas as turmas do STJ, eles tiveram esse entendimento amparado no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, aplica-se o acordo de não persecução penal no âmbito da justiça militar, conforme o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Só, qual que é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal, do ANPP? Natureza jurídica é o que, hein, professor? Pois é, natureza jurídica é o que é aquilo para o direito. Como se classifica aquilo para o direito? Isso, muito bem. O acordo de não persecução penal pode ter natureza jurídica no aspecto processual e no aspecto do direito material, do direito penal. Então, o que é o acordo de não persecução penal para o processo? É um negócio jurídico. É um negócio jurídico por meio do qual o MP abre mão do processo, tá? E, além de ser um negócio jurídico, como o MP já formalizou e homologou, ele não tem mais interesse em dar prosseguimento aqui na persecução criminal, em oferecer denúncia. Então, é uma causa obstativa do início do processo penal. Então, isso no aspecto processual. Então, vou até colocar aqui, ó, natureza jurídica. No âmbito do direito processual penal, no âmbito do direito processual penal, o acordo de não persecução penal, ele pode ser considerado um negócio jurídico processual e gera um efeito. Qual que é o efeito? Impedir o início do processo, já que o MP não tem mais interesse de agir. E nesse caso, é uma causa obstativa. Causa obstativa do início do processo penal. Processo penal, beleza? Bem, mas o acordo de não persecução penal também tem reflexo no direito penal. No direito penal, ou seja, no direito material. Aqui é o direito adjetivo, o direito processual, o direito formal, e aqui é o direito material, direito penal. E qual que é a natureza jurídica para o acordo de não persecução penal para o direito penal? O que é o ANPP para o direito penal? É uma causa de extinção da punibilidade. Por quê? Se o investigado cumpriu todas as condições durante o período ajustado aqui durante o acordo, será considerado o quê? Extinta a punibilidade, será declarada extinta a punibilidade. Então, para o direito penal, é uma causa de extinção da punibilidade. Punibilidade. O Estado, então, perde o direito de punir. Por quê? Porque ele não mais tem interesse em punir, beleza? Então, causa de extinção da punibilidade. Então, qual que é a natureza jurídica do ANPP? Depende. Para o processo penal, o negócio jurídico e uma causa obstativa da persecução criminal aqui, do processo penal. E, para o direito penal, é uma causa de extinção da punibilidade, conforme a gente estabelece aqui, ó, no parágrafo 13 do artigo 28A. O que ele diz? Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade, sendo então para o direito penal causa de extinção da punibilidade. Vamos continuar aqui e analisar o que o STJ disse sobre a natureza jurídica do ANPP. Ele falou assim, ó, o acordo de não persecução penal, ANPP, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, aplica-se aos fatos ocorridos antes do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 2020, desde que não recebida a denúncia. Então, note aqui que para que haja o acordo de não persecução penal, um dos requisitos é o não recebimento da denúncia. Então, não vai iniciar o processo, já que a natureza jurídica do ANPP é causa obstativa do início da persecução criminal, o início do processo penal, tecnicamente falando, tá? Então, nesse caso, é uma causa obstativa e, por isso,
o ANPP tem que ser formalizado antes do recebimento da denúncia. Esse é um requisito que a gente extrai da interpretação. E o STJ veio e disse isso. Continuando aqui, a sexta turma do STJ, no informativo 863, estabeleceu que, após a vigência do artigo 28A do Código de Processo Penal, o pedido de celebração do acordo de não persecução penal deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos, sob pena de preclusão consumativa. Preclusão é quando alguém perde o direito de realizar um ato processual por decurso do prazo, porque ele já fez de uma forma. Então aqui, o réu, ele não teve a oferta do ANPP. Ele olha para os autos e fala assim, isso aqui cabe acordo de não persecução penal. Ele foi citado. Pessoal, se ele foi citado, o processo já iniciou, o juiz já recebeu a denúncia. E ele não teve a oportunidade de celebrar o acordo de não persecução penal. O que ele tem que fazer, então? Ele tem que se manifestar ali já na resposta à acusação. Foi citado, é o primeiro momento que ele vai se manifestar nos autos, ele já apresenta a sua resposta à acusação e informa que tem direito ao ANPP e requer o ANPP aqui. Então, o primeiro momento que as partes vão se manifestar nos autos, elas já têm que formular aqui o pedido, né, do ANPP. Continuando aqui, no tema 1098, o STJ fixou algumas teses. Primeira, o ANPP constitui negócio jurídico processual penal, instituído por norma que possui natureza processual. Então, para o processo, é um negócio jurídico. Negócio jurídico de natureza o quê? Processual. No que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes para o fim de evitar a instauração da ação penal e, de outro lado, natureza material, em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. Então, note que nesse julgado aqui no tema 1098, o STJ entendeu que o acordo de não persecução penal, ele tem dupla natureza jurídica. No aspecto processual, é um negócio jurídico e evita aqui o início do processo penal. E também tem natureza material, natureza do direito penal, sendo então causa de extinção da punibilidade. Então ele possui natureza híbrida, possui natureza aqui em dois aspectos, penal e processual. Bem, tese 2 aqui. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica. Como tem um benefício penal e tem natureza penal também, então pode retroagir. Porque no direito penal, a norma posterior, sim, mais benéfica, retroage para beneficiar o réu. Agora, muita atenção, porque se tivesse natureza eminentemente, exclusivamente, na verdade, processual, se a nova lei for mais benéfica, ela não retroage. Não interessa. No aspecto processual, a nova lei tem aplicação imediata, o princípio da imediatidade. E ela, então, vai aplicar imediatamente para os processos em andamento e os novos processos, resguardando, lógico, os atos já praticados, beleza? Bem, então, no processo penal não tem o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, mas como o ANPP tem natureza penal também, então ele pode retroagir, já que no direito penal a lei mais benéfica pode retroagir para beneficiar o réu. E é o que o STJ entendeu aqui nessa segunda tese, ó. Em razão da natureza híbrida e por ter natureza penal, aplica-se então o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, instituído aqui pela Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 40, né? Pelo que é cabível, continuando então a leitura, a celebração do acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, mesmo que ausente a confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. Então, mesmo que o processo já tenha iniciado, já esteja em andamento, já houve sentença, e aí entrou em vigor a nova lei, que é o pacote anticrime 2020, né, decorrente aqui da sua publicação em 2019, entrou em vigor,
Ah, mas já houve sentença, não houve trânsito julgado? Pode ainda fazer o acordo de não persecução criminal em razão da natureza penal do acordo, né? Ele tem natureza processual e também natureza penal. Em razão dessa natureza penal íncita ao NPP, a gente pode retroagir para beneficiar aqueles réus, mesmo que o processo já tenha sido o quê? Iniciado. Continuando, terceira tese. Nos processos penais em andamento, em 18 de setembro de 2024, data do julgamento do HC 185.903 do DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos quais seria cabível em tese o NPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o MP, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do próprio magistrado, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar motivadamente. Lembrando que o MP ele não é obrigado a celebrar o acordo, é um acordo. Lógico, presente os requisitos, ele tem que analisar e tem que justificar, motivar porque ele não fez o acordo presente os requisitos objetivos, tá? Então, ele vai justificar motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal no caso concreto. Continuando, quarta tese, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024, que é a data do julgamento do Supremo, será admissível a celebração do acordo de não persecução penal, então é cabível aqui o ANPP, antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. E o exemplo o próprio STJ traz aqui, ó. Por exemplo, em casos de superveniente alteração do enquadramento jurídico da conduta imputada ao réu, que redundem no preenchimento dos requisitos objetivos na prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima abstrata inferior a 4 anos. Professor, essa tese está dizendo o quê? Muito bem. Então, a partir de 2024, setembro de 2024, o acordo tem que ser formalizado antes do recebimento da denúncia. Já que a lei já tem em vigor, já tem julgado, já temos aqui uma segurança jurídica, tem que ser formalizado antes. Só que o MP não ofereceu. O réu foi citado, a gente já sabe que o STJ entende que não houve a oferta no prazo adequado, tem que formalizar o pedido na primeira oportunidade, beleza? Bem, mas não cabia. Não cabia, por quê? Porque o MP, ele entendeu no oferecimento da denúncia que era roubo. Não cabe, tem violência e grave ameaça. E aí ofereceu denúncia, o réu apresentou resposta à acusação, não podia naquele momento pedir o ANPP, porque estava sendo acusado aqui pelo crime de roubo. Na instrução de julgamento, com todas as provas apresentadas, verificou-se que não se tratava de roubo, e sim furto. O juiz, então, vai aplicar a mutatio libelli. O MP vai ter que agora aditar a peça inicial, a denúncia, para descrever uma denúncia de furto, mesmo que tenha alterado aqui os fatos em razão das provas apresentadas e o crime seja menos grave. O MP, então, vai ter que aditar a denúncia, denunciando o réu pelo crime de furto. Mas como houve desclassificação agora, o que vai ter que acontecer? Isso, muito bem. Vai ter que ter a oportunidade agora de ter o quê? O acordo de não persecução penal. Lá na frente já tinha iniciado o processo, já estava na instrução. Desclassificou aqui para o crime de furto, vai ter que oportunizar o acordo de não persecução penal, tá? Ou então, suponhamos que o MP descreveu na denúncia um furto, pediu para condenar no roubo, o juiz, então, desclassifica, chamada emendatio libelli, então ele desclassifica, como ele desclassificou para o crime de furto, tinha que ter ofertado aqui a proposta de acordo de não persecução penal. Então, mesmo que seja durante o processo, é possível se houver, por exemplo, desclassificação para o crime de furto, ok? Bem, pessoal, a gente vai analisar os requisitos do NPP. Quais são os requisitos do acordo de não persecução penal? Olha, eu coloquei nessa tela aqui todos os requisitos que a gente encontra, tanto aqueles requisitos positivos quanto aqueles negativos, aqueles que não pode ser feito nessas hipóteses, tá?
Então, coloquei aqui todos os requisitos para a celebração do acordo de não persecução criminal, tá? Vamos lá. Quais são os requisitos? Primeiro, não ser caso de arquivamento do inquérito policial do PIC. PIC é o procedimento de investigação criminal que é presidido pelo MP. Ou seja, não ser caso de arquivamento da investigação. Segundo, confissão do investigado. Então, ele tem que confessar que praticou aqui o fato objeto da investigação. Terceiro, a infração penal ser praticada sem violência ou grave ameaça. Então, não cabe, por exemplo, acordo de não persecução penal para o crime de roubo, já que o roubo tem violência ou grave ameaça. O que mais? A infração penal ter pena mínima inferior a 4 anos, menor que 4 anos. Bem, proporcionalidade. Então, a medida tem que ser proporcional ao fato aqui, objeto da investigação. Então, vai fazer o acordo, então tem que verificar se as condições são adequadas para a prevenção e repressão do fato que objeto da investigação. Então, esse é o chamado princípio da proporcionalidade. Tem que ser observado aqui. O que mais? Não caber transação penal. Então, aqui a gente tem os requisitos negativos, né? Então, só cabe a NPP se não couber transação penal, lá da Lei 9.099. Próximo requisito, não ser reincidente o réu, ou não haver aqui o que? Habitualidade delitiva. Então, ele não pode ser um criminoso habitual e não ser reincidente. Reincidente não pode fazer acordo de não persecução penal. O que mais? Não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos anteriores com alguns benefícios, quais sejam transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Se ele foi beneficiado com algum desses institutos aqui, no prazo de 5 anos, ele não pode fazer acordo de não persecução criminal. Próximo, não haver violência doméstica familiar contra a mulher ou razões de condição de sexo feminino, tá? Então, se houver violência doméstica familiar, não cabe acordo. Se houver razões aqui na prática do crime de condição de sexo feminino, também não cabe o acordo de não persecução criminal. Note então que a gente tem aqui vários requisitos, né? Então vai da letra A até a letra I. São então, analisando aqui num contexto geral, 9 requisitos. Lógico, você vai ver aqui que dentro de cada um desses requisitos a gente pode até desdobrar os requisitos, mas num catálogo aqui, 9 requisitos. Pessoal, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente dá continuidade no estudo do ANPP e vamos falar de cada um dos requisitos aqui separadamente. Muito obrigado, até mais e tchau!